Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar para quê? Para que você se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe estas informações, marque o sininho lá na página do YouTube para que você receba automaticamente nossas futuras produções. E se tem um pouco mais de curiosidade e quiser saber um pouco mais sobre o canal, dê uma olhada em nossas playlists, que você vai encontrar bastante material e tudo focado naquilo que é um processo de imigração para Portugal. Para vocês que já são nossos seguidores, que estão aqui conosco no canal, nosso muito obrigado. Somos gratos mesmo por tê-los aqui, por participarem, enviarem sugestões, perguntas, pautas, reclamações, críticas, enfim, sintam-se à vontade. E isto vocês podem fazer de duas maneiras. Uma, aqui debaixo do próprio vídeo, e a segunda, aqui, através do nosso Instagram, que está aqui. Temos lá um canal no Instagram com material também sempre produzido, focado na imigração de Portugal. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify, aqui no YouTube. Portanto, não é difícil de nos encontrar. Ok? Vamos lá então para o vídeo de hoje. Vamos falar do quê? Vistos CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Existem uma série de vistos que são emitidos pelos órgãos responsáveis de Portugal nestas comunidades, nestes países. Para quê? Para que as pessoas possam vir a Portugal de maneira legal. Isto não é novidade, isto já existe há algum tempo. Qual é a novidade, então? Será que tem novidade? Já vou dizer de antemão. De momento, não temos nenhuma novidade no que se refere a estes vistos. Eles estão válidos, estão sendo emitidos normalmente, mesmo com a transição que ocorreu no governo de Portugal. Porque nós temos um novo governo, novo primeiro-ministro, novos ministros, secretários, enfim, parlamentares, deputados, estão todos novos lá. Alguns reeleitos, outros não, mas estão lá, exercendo suas funções regularmente. E a questão que foi levantada é no sentido de qual a posição do senhor primeiro-ministro com relação a esta categoria de visto, a esse tipo de visto consular. Muita gente já falou que vai acabar o visto CPLP, que não vai mais ter visto CPLP, que os títulos de residência vão vencer em 30 de junho, depois não tem renovação e vai acabar a CPLP. Pessoal que gosta de fazer alarde, que gosta de fazer tumulto, criar tumulto, né? Porque isto é criar tumulto, certamente produziu aí muitos vídeos, e falou muito a respeito disso em vários canais, em várias mídias. Mas percebam, a lei que está vigente em Portugal, a lei de estrangeiros, tem no seu corpo, no seu teor, as regras para a emissão dos vistos CPLP. A última alteração que foi introduzida não extinguiu nenhum tipo de visto CPLP e de nenhum outro tipo de visto. O que o novo governo fez, no momento em que assumiu as funções, foi deixar transparecer de que algumas das regras da lei de estrangeiros devem passar por alguns ajustes. Ajustes estes que devem, certamente, como deixaram transparecer nas entrelinhas, criar regras mais claras, mais transparentes, mais possíveis de serem interpretadas de uma maneira única e não de dar margem a várias interpretações, ou seja, uma coisa que seja inteligível e que seja clara, objetiva. E isto inclui os vistos CPLP e também os outros vistos, que não só os CPLP. Por exemplo, o visto para quem vem a Portugal com o contrato de trabalho. Este visto não é visto CPLP, ele é um visto normal. Nem todos os países do mundo fazem parte da CPLP. Então, quando o governo anunciou lá no seu projeto de que
as regras para imigração em Portugal seriam alteradas, ele quer dizer o seguinte: vamos ajustar, vamos criar talvez apertos em alguns lugares e colocar regrinhas mais claras, porque muitas vezes não se entende o que está na lei e não se entende o que está no regulamento. Por este motivo é que surgiram aí esses comentários todos dizendo que o governo ia extinguir, que CPLP vai acabar, que não vai ter mais CPLP. Não é isto, gente. Não é isto. As coisas continuam tramitando normalmente. Vem novidades? Vem. Mas não são novidades drásticas no sentido de cortar isso. Isto não vai acontecer. E fato é que o senhor primeiro-ministro, em sua primeira viagem ao exterior, como mandante em Portugal, como primeiro-ministro português, foi fazer uma visita a Cabo Verde. Ali, logo ali, Cabo Verde. E nós vamos colocar na tela para vocês a matéria que foi apresentada pelo TSF Rádio Notícias, portal de notícias aqui. Não só eles, outros também apresentaram, mas eu peguei a primeira que saiu, foi deles, e coloco aqui para vocês. Isso saiu esta semana, tá? Não é nenhuma novidade, isso não foi hoje, isso já foi esses dias, mas de toda maneira, dentro da nossa linha e dentro do nosso tempo disponível, hoje eu me dediquei a fazer o vídeo e a trazer isso para vocês e mostrar qual é a ideia do senhor primeiro-ministro com relação a este tema. Então, vou botar na tela para vocês acompanharem. Depois, como de praxe, eu vou deixar a matéria aqui embaixo, no link, embaixo do vídeo, para que vocês possam fazer a leitura, releitura e refletirem sobre o que ele disse. Já sei, vai ter gente que vai dizer, mas político é tudo igual. Político fala... Não, político sim, político é político e político fala o que a massa quer ouvir. Mas também político não pode dar um chute no balde, jogar tudo para cima e esquecer de tudo que ele falou e de tudo que prometeu, de todos os projetos e ações que prometeu quando se candidatou ao cargo. E mesmo depois do cargo, já de posse deste cargo. Então, alguma coisa de fundamento aqui temos, e isto vem justamente no sentido de que não é a extinção, não é o encerramento de fronteiras que Portugal busca, até porque não pode, não é admissível para Portugal. Mas sim criar regras mais claras, mais transparentes, em alguns casos mais rígidas, para que isto possa ser conduzido de uma maneira mais tranquila. Vamos até. Montenegro promete maior agilidade e respeito pela dignidade de imigrantes e assume problemas, entre aspas aqui, os problemas com a AIMA. Todo mundo já sabe que a AIMA está fervendo, está pipocando de problemas. E é fato. Isso é fato. Não se consegue praticamente nada na AIMA hoje em dia. É muito difícil. É realmente muito difícil o imigrante conseguir resolver a sua situação com este órgão, porque quando se falava mal do CEF, não se imaginava que a AIMA podia ser pior do que o CEF, que ela poderia superar o CEF. Mas ela, infelizmente, conseguiu. Porque antes, com o CEF, as coisas ainda andavam. A passos lentos, mas andavam. Agora, esta realmente se superou. Esta realmente conseguiu o primeiro prêmio. Infelizmente, é o primeiro prêmio ruim, mas conseguiu. Agora, infelizmente, é uma evidência que temos acumulado problemas na agência que substituiu o CEF. E isto é o que diz já o primeiro parágrafo desta matéria, gente. No que toca ao atendimento e prontidão de resposta, disse o primeiro-ministro. Está aqui, não sou eu que estou dizendo. Está aqui, o primeiro-ministro afirmou isto numa reunião lá em Cabo Verde. Um país que manda muito imigrante para Portugal. Há acordos, há parcerias aqui. E está aqui o resultado. Agora, infelizmente, é uma evidência que temos acumulado problemas na agência que substituiu o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no que toca ao atendimento e prontidão de resposta. Disse o primeiro-ministro. Está aqui, para quem não conhece, o primeiro-ministro português. Ok? Então, Luiz Montenegro,
O que se pode esperar de Portugal é, aqui está o fato interessante, é respeito pela dignidade das pessoas, mas isso é o mínimo que se deve ter com quem é imigrante, com quem vem a Portugal, para aqui fazer a sua vida, para aqui tocar o seu emprego para frente, trabalhar, arrecadar impostos para o Estado, trazer seus familiares. Isto é o mínimo que se pode esperar mesmo. E maior agilidade em matéria de vistos para entrar no país e tratamento do fluxo migratório. O líder do governo português falava numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na capital do arquipélago, que se chama Praia. Não há alteração de regras com o novo governo, esclareceu, considerando natural que haja regras mais ágeis, com países com maior proximidade, como Cabo Verde, ou outros que falem português. Isto não está em causa, que fique bem claro, referiu. O grande impacto que se prevê nos processos de imigração para Portugal, e isto já foi dito em outras oportunidades pelo próprio governo, pelos participantes do governo, pelos entes, inclusive nós aqui já falamos, o que deve haver é uma, não vou dizer facilitação, porque já está muito fácil, mas devem existir regras mais claras, mais transparentes e regras corretas que possam ser aplicadas de maneira tranquila para aqueles que são membros da CPLP. Por quê? Porque são países irmãos de Portugal. São países que falam a mesma língua. Portanto, aquilo que se necessita de um imigrante, aquilo que se espera de um imigrante, que venha e consiga interagir com a sociedade, que tenha acesso à cultura, que seja fácil a sua introdução no mercado de trabalho, na cultura, na vida, no dia a dia de Portugal, é óbvio que se ele tem o domínio do idioma, este é o primeiro passo. O resto se constrói. Agora, para aqueles que vêm a Portugal, não falam um ai de português. Seja português de Portugal, português do Brasil, português de Cabo Verde, seja de onde for. Então, essas pessoas chegam aqui e, infelizmente, têm chego em grande volume, e muitas vezes através de redes de tráfico humano, caem aqui em Portugal, e aí o que acontece? Sequer conseguem se comunicar. Sequer conseguem se comunicar. É comum você ir a um café, pedir um café, uma bica, como é chamado aqui, e você chega lá, tem atrás um cidadão de uma origem qualquer, não vou aqui citar nomes, mas um estrangeiro. E o cidadão não fala um ai de português, não fala inglês, ele, assim, 2, 3 palavras, e o resto é o idioma nativo dele. Mas ele trabalha atrás de um balcão, ou num caixa para receber um pagamento, alguma coisa, está lá na restauração, fazendo o seu trabalho, evidente, alguém o admitiu, mas ele não consegue se comunicar, ele não consegue se expressar. Você vai a um cidadão deste, pede uma informação, ele não fala, porque, e ele ainda, né? Lógico, ele vai dizer, como já aconteceu comigo, eu fui pedir uma informação, e o cidadão diz que não fala português, num inglês muito paupérrimo, mas ele me disse isto, que ele não fala português. Então, como é que ele consegue se comunicar? Temos casos aqui, só um exemplo também, do TVDE, ou seja, do motorista de Uber, que chega aqui, consegue uma carta de condução, não se sabe como, mas ele consegue uma autorização para trabalhar no Uber, mas não fala português, não entende o idioma português, ele não sabe o que está escrito ali, ele não consegue interpretar o texto. Mas para tirar uma carta de condução, você tem que fazer uma prova, não tem? Você tem que fazer curso. E como é que faz? Alguma coisa não anda bem. Então, é neste sentido que o governo está preocupado. E não naquilo em que disseram que brasileiros estão fora de Portugal porque acabou o visto CPLP. Isto não existe, gente. Não é por aí o caminho. O caminho é outro. Eles estão colocando as ideias e as pessoas estão interpretando ao seu bel prazer. E não é assim que a coisa funciona. Vou voltar para a tela.
Aqui embaixo ele diz o seguinte: agora, infelizmente, há uma evidência que temos acumulado problemas na agência de substituir o CEF, isto é notório, né? No que toca ao atendimento, respostas, além dos problemas imediatos no acolhimento. Fomenta a utilização do sofrimento por redes que se aproveitam da vulnerabilidade para extorquir recursos, já escassos, a quem imigra para Portugal em busca de uma vida melhor. E isto é fato. Estas pessoas são aliciadas por estas redes, por estes grupos, são trazidos para cá com uma falsa promessa, pagam um rio de dinheiro por esta viagem, por esta entrada ilegal em Portugal, para estas redes criminosas, e no final, quando chegam aqui, são jogados aqui de qualquer forma, são largados ao bel prazer e à boa sorte, se é que tem, né? E virem-se. Mas o dinheiro já foi reembolsado, já foi embolsado, melhor dizendo, por estas gangues, por estas organizações criminosas. É isto que o governo vai combater. Pelo menos esta é a promessa. É a intenção do governo português ter uma política de portas que não são nem escancaradas, nem fechadas. Uma política de regulamentação no respeito pelos direitos, disse prometendo mais agilidade nestes processos. Mas isto é o que se espera de um governo, né, que tenha responsabilidades e que tenha uma visão estratégica de futuro para o país, que tenha visão de que o país precisa crescer e que o país precisa de mão de obra estrangeira. Mas isso não quer dizer que nós temos que ter as portas escancaradas para que essas máfias da imigração atuem aqui dentro. Isto não interessa ao país, certamente. E dou razão ao senhor primeiro-ministro. A ideia de que podemos funcionar sem regras é utópica. Nem tem vantagens para quem procura qualidade de vida, mas, por outro lado, a ideia de fechar portas e frustrar a mobilidade também não é viável. Pelo que é no equilíbrio que nós estamos a concentrar com mecanismos mais ágeis, disse o primeiro-ministro. E tem toda a razão. Infelizmente, nos últimos anos, a procura por soluções mais ágeis acabou por levar ao entupimento dos serviços e temos de fazer algumas coisas para desentupir. Por quê? Não estão a dar resposta capaz, acrescentou. É óbvio. O que aconteceu no passado? Não se investiu no CEF naquilo que era necessário. E o que era necessário? Tecnologia de ponta e mão de obra qualificada. Não se investiu no pessoal. Pelo contrário, o pessoal com uma certa idade também se aposenta e acaba se afastando do trabalho. E não havia reposição. Não havia reposição. Então, o que acontece? O volume de trabalho se acumula, as reclamações se acumulam, tanto que hoje entra-se no judiciário para fazer com que este órgão assuma a sua responsabilidade, coisa que ele herdou, não é? Ele herdou isto, não é? Não é culpa de quem assumiu o cargo agora. Isto é culpa daqueles que deixaram. Esta é a situação. E isto deve ser resolvido o mais breve possível. Então, Luiz Montenegro garantiu a continuidade dos projetos de formação profissional apoiados por Portugal em Cabo Verde, considerando que virtuoso o processo em curso. Investir em formação no arquipélago para Portugal receber quadros qualificados. Portugal investe lá. Para quê? Para que estas pessoas se qualifiquem e possam chegar em Portugal com qualidade, com serviços que sejam necessários pela comunidade portuguesa. Depois, mais do que isso, diz ele, não me passa pela cabeça que alguém possa colocar em causa um projeto com um enquadramento tão virtuoso, nem mesmo que tenha dúvidas sobre fluxos migratórios, concluiu Montenegro. Do lado do governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva espera que se possa garantir a mobilidade laboral com direitos de forma estruturada e organizada, servindo de exemplo para que podem ser as relações entre Europa e África. Volta para mim. Vamos lá. O que se pretende é que sejam criados gatilhos, sejam criados dispositivos que permitam uma interpretação mais clara e que permitam facilitar para aqueles que tenham capacidade, para aqueles que tenham a facilidade, para aqueles que tenham
condições de entrar rapidamente no mercado de trabalho português. E não ficar na fila, ficar na praça ao léu, sem nada para fazer na vida e ainda trazendo problemas sociais, evidentemente, para o Estado português. Porque ficam ali, não produzem, não contribuem, criam problemas de segurança, criam problemas para a saúde, criam problemas para a habitação e têm ainda benefícios pagos pelo Estado. E ainda se colocam na posição, muitas vezes, de que aquilo que recebem não é o suficiente, porque o Estado deveria lhe dar mais. Pois olha, se eu não produzo, eu não consigo receber do Estado. Só posso receber do Estado se eu sou contribuinte. O Estado até me ajuda, mas eu tenho que fazer minha parte. Se eu não faço nada, eu também não tenho nada. A reciprocidade é assim. Então, o que se pretende é colocar regras que tragam mais pessoas qualificadas, aquelas que não têm tão ampla qualificação e que tenham algum... Uma das funções, aliás, da AIMA é esta, junto com entidades que são aí parceiras e associadas. Tá? Quando eu tenho situações em que a pessoa não domina o idioma, ela vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar, assim como é em outros países da União Europeia. Você não chega num país, por exemplo, a Alemanha, vai lá e entra na fila e tira um título de residência. A jato. Isso não acontece. Você tem que estudar. Espanha não é diferente. Para você conseguir um título, você tem que falar, você tem que entender o idioma, você tem que fazer curso, você tem que se aprimorar. E aqui o que se pretende é isto. Então, aí sim nós vamos ter novidades. E são novidades que no futuro certamente trarão resultados. Não tenha a menor dúvida, porque estas pessoas, uma vez inseridas na sociedade, não vão ser problema. Uma vez inseridas de forma correta dentro da sociedade, na qual elas escolheram para vir viver, vai trazer benefício para os dois lados. E é isso que se espera. É isso que se espera deste governo e é isso que se espera que as demais entidades e a própria população entenda, né, compreenda isso. Porque se todos trabalharem com o mesmo objetivo, fica mais fácil. O resultado vai vir. E vai vir, talvez, até antes do que se espera. E é isso o que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje. Informações fundamentadas na palavra e no discurso do senhor primeiro-ministro, que para mim fazem sentido. Eu acredito que para muitos faz sentido. Evidente que vai ter aquele que não vai gostar, mas isso faz parte do processo. Então, o que eu tenho a desejar é uma excelente semana e, tendo dúvidas, tendo qualquer situação, estamos à disposição aqui embaixo no Instagram e até a próxima, que seja breve. E vamos adiante.